Hoje eu quero convidar você de uma maneira muito especial a refletir um pouco sobre a questão das tribulações. Pode ser que você esteja nesse momento passando por uma tribulação ou conheça alguém que também está passando. Eu quero convidar você mais uma vez a refletirmos isso tanto dentro da ciência como dentro também da palavra de Deus. Eu quero convidar você à leitura do texto de Romanos 5, onde Paulo fala para a gente justamente sobre isso, a questão da tribulação e o que ela produz na gente. De antemão eu quero te dizer uma coisa que vai dar vontade de você parar o vídeo, mas se você tiver com vontade de crescer na sua vida, com vontade de chegar a um patamar mais elevado na sua vida, em qualquer circunstância, e você estiver passando por uma tribulação, então agradeça. Não, eu não estou maluco não, agradeça, porque a tribulação de verdade produz na gente um efeito de crescimento, produz na gente um crescimento muito exponencial diante daquilo que é espiritual e diante daquilo que também é humano, seja na carreira, na família, na própria saúde humana, nos relacionamentos em que a gente vive. Vejamos o texto. Em Romanos 5, de 1 a 5, Paulo fala o seguinte para a gente: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então eu quero que você reflita comigo sobre essas 4 palavras, esses 4 ensinamentos, que são eles: a tribulação, que é importante, que é fundamental para que a gente possa entender que é a partir dela que a nossa vida começa a crescer, a fazer um sentido. Depois nós temos a perseverança. Essa perseverança também é fundamental na sua vida e na minha vida, para que a gente consiga ultrapassar toda e qualquer barreira que nesse momento esteja atrapalhando a tua vida ou a minha vida, a vida dos familiares da gente, das pessoas que a gente quer ajudar também. Então, além da tribulação, surge a perseverança e depois vem a experiência, e com a experiência essa esperança. Eu quero refletir com você cada uma dessas passagens, cada um desses termos, e eu tenho certeza que isso vai ser de extrema importância e trazer muito crescimento para a tua vida. Então vamos começar pela tribulação. Essa primeira palavra eu quero chamar a atenção de vocês, a você que me acompanha, que me escuta agora nesse momento. Pode ser que você esteja passando por ela, ou há uma pessoa que está do seu lado, alguém que você quer ajudar, que está passando por esse momento. E eu te diria que a primeira coisa que dá vontade da gente fazer é pular fora da tribulação, é arrancar aquela pessoa que está passando por ela. No entanto, isso tudo faz parte de um processo fundamental de crescimento. A palavra tribulação do latim significa tribulatius, ou seja, essa palavra significa para a gente que é o momento em que a gente está com sintomas de infelicidade, com inquietações, momento em que a nossa fé e a nossa perseverança é testada. Eu te diria que é justamente nesse momento de tribulação em que a gente começa a ter um relacionamento mais profundo com Deus, conhecendo a misericórdia dele, conhecendo aquilo que ele pode fazer, os caminhos que ele pode nos levar, nos orientar, mas é nesse momento da tribulação também, em que a gente começa um relacionamento verdadeiro conosco, com a gente mesmo. Ou seja, um momento em que a gente começa a entender quais são os recursos internos que você tem, o que é que você não tem, quais são as coisas que te fazem bem, te fazem mal, quais são aquelas pessoas que no momento da tribulação de verdade vão estar ali com você e quem são aquelas pessoas que desaparecem da tua vida. Eu te diria que muito semelhante a um processo de seleção natural, a tribulação é quase como um divisor. Ela atua como um agente de seleção, separando aquele momento em que a gente conhece o que é força
e aquele momento em que a gente conhece o que é fraqueza. Na fraqueza eu vou ter que trabalhar aquela pessoa que eu sou, eu vou ter que trabalhar o meu relacionamento para com Deus. É na fraqueza que eu vou também entender quem são as pessoas que estão do meu lado para me ajudar no momento de crescimento. Então, por mais paradoxal que seja, como eu disse antes no começo desse vídeo, quando você está passando por um momento de tribulação, eu aprendi na minha carreira, aprendi na pele, que esse é um momento em que a gente está crescendo, é um momento fundamental, portanto é um momento em que a gente deveria até mesmo se alegrar, porque está passando por um processo onde a gente vai ter como uma questão fundamental o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento como seres humanos, como cristãos, e ele é próprio. Não existe nenhum daquelas pessoas que passaram pela tribulação que não fossem escolhidas de alguma maneira para algo maior. Nenhuma das pessoas, nenhum dos grandes da Bíblia, por exemplo, nenhum dos grandes profetas, nem mesmo Cristo teve uma carreira onde não passasse por um momento de deserto, um momento onde você é testado no seu limite, e é nesse limite que a gente conhece a graça e a misericórdia de Deus. Uma segunda palavra importantíssima para a gente agora é perseverança. É nesse momento que a gente tem que aprender que quando eu tomo a decisão de saber que na tribulação eu vivo um problemão, uma barreira gigante na vida da gente, é nesse momento da perseverança em que eu digo, não, eu vou persistir, eu agora vou enfrentar isso. É nesse momento que eu começo a aceitar aquilo que dentro de mim é uma fraqueza para que Deus se faça grande, para que eu receba recursos exteriores. E não somente diretamente, como se imagina que venha de Deus, que venha direto do céu, mas as pessoas que estão ao teu redor. Imagina só que no momento em que você está, no momento da tribulação, em que você diz assim para si mesmo, eu vou passar por isso, eu vou enfrentar, pode perceber que surgem pessoas à tua volta. E nesse momento significa dizer que você se abriu a um novo e que a graça de Deus está se dando também através de pessoas que você muitas vezes nem imaginava que pudessem te ajudar, que pudessem te acompanhar ou mesmo de alguma maneira entender pelo teu olhar, pelo teu jeito, pelas tuas palavras, que você está precisando de um consolo, de uma palavra de te levantar, de te trazer para perto de Deus e te fazer acreditar um pouco mais que a vida pode ser melhor se você aceitar que aquele momento é um momento que pode ser ultrapassado pelos recursos que você tem e pelos recursos que você está buscando nesse momento. É na perseverança que eu consolido a minha carreira de cristão. É na perseverança que eu consolido a minha carreira profissional. É na perseverança que eu me consolido como pai. É onde eu digo, é nesse momento que eu vou enfrentar tudo que vier pela minha frente, não atropelando as circunstâncias, não passando por cima delas como um trator, mas sendo flexível e entendendo. Observe, por exemplo, as estações do ano. A gente vive nesse momento uma época de outono, uma época em que as árvores perdem as suas folhas e alguém poderia leigamente dizer assim, está ficando tudo feio, elas estão morrendo, quem sabe, talvez, e não é isso. É justamente o momento em que elas perdem as folhas, economizando o máximo de substâncias que ela tem, de água, de sais, de clorofila, devolvendo para o caule, porque ela sabe que vai passar por um momento de tribulação, digamos assim, uma tribulação climática para ela, onde ela perde as folhas, aparentemente fica feia, mas é como ela consegue resguardar energia, força, para voltar a florir numa época mais propícia, uma vez que no inverno ela não vai conseguir nem muito sol e nem agentes que venham polinizar ou simplesmente dispersar as suas sementes. Então esse momento de tribulação, a gente passa por um processo que chacoalha, que sacode a gente, que dói, que machuca, mas é na perseverança que eu me recolho a entender melhor quem eu sou e o que Deus pode fazer por mim. Terceiro ponto fundamental na tua vida é a experiência. É nesse momento em que a gente começa de fato a nossa transformação. Quando Paulo fala dessa sequência importante para a gente de tribulação, perseverança e agora a experiência, é nesse momento em que eu vou vivenciar. Não há como eu pular essa fase. Não tem como você aprender a dirigir um carro sem estar com o volante nas suas mãos. Eu pensava que quando eu fosse trabalhar como professor, um dia que já fui, eu ia aprender tudo na teoria e não é bem assim. A gente tem até uma cadeira na faculdade, uma disciplina que ensina didática. E eu entendi que didática de fato é o dia a dia, é você ensinar, é você falar com as pessoas, é estar ali com elas. E não é diferente na nossa vida. Ninguém aprende a ser pai lendo um livro sobre paternidade. Aquilo, claro, te ajuda, traz conhecimento, traz uma teoria importante, mas é no momento da vivência em que a gente se consagra. Não teria adiantado de nada Jesus ter vindo para a Terra, por exemplo, para cumprir aquilo que o Pai queria que ele cumprisse, o que estava nas Escrituras, se ele não passasse pelo processo que passou. Então é na experiência que eu consolido o meu aprendizado.
É nessa experiência, no momento de vivenciar a coisa, em que eu estou sentindo Deus agir em mim, que eu estou sentindo o meu relacionamento com as pessoas fluírem. Então, todas as vezes em que a gente começa a vivenciar aquilo na prática, o nosso aprendizado é muito maior. Experiências comprovam de que depois de 6 meses em que você apenas vê uma coisa, que apenas alguém te disse, uma palestra que você foi, uma aula que você assistiu, a taxa de retenção daquilo na sua cabeça depois de 6 meses é de apenas 10%. Mas quando eu vivencio, quando eu meto a mão na massa, a minha taxa de retenção e aprendizado, mesmo após esse período de 6 meses, é de até 70%. Ou seja, todas as vezes em que na vida eu faço alguma coisa de maneira prática, eu vivencio o meu momento, eu aprendo, eu caio, ponho o joelho no chão, fazendo aquilo que me é espiritual, eu ponho as mãos na massa, fazendo aquilo que me é humano, eu aprendo muito mais. Então, seja lá qual for o momento que você está vivendo, entenda que depois de entender que você está passando por ele, depois de dar o sim para aquele processo de sofrimento, de angústia temporária, e dizer sim para aquilo que vai acontecer de mudança na tua vida, perceber que há uma saída para aquilo, eis o momento de você meter a sua mão na massa. Esse é o momento de experiência. E é nesse momento em que eu desenvolvo uma ponte para a próxima fase que Paulo fala, que é a questão da esperança. E aí eu quero te dizer o seguinte, a questão da esperança ela é muito importante para todo cristão. Não há como você vivenciar o cristianismo, acreditar em Deus sem uma palavrinha pequenininha, mas muito importante. Pequenininha no português, mas enorme em termos espirituais, que é a fé. E é nesse momento em que a esperança se faz fundamental na minha vida, é o momento em que eu estou fazendo para que aconteça. Muita gente confunde essa questão da experiência com esperar, ficar de braços cruzados esperando que alguma coisa aconteça. Imagina um campo, imagina que eu tenho sementes, e imagina que eu tenho que plantar para que aquilo aconteça. Não vai adiantar eu esperar que chova. Essa chuva talvez seja sim uma providência de Deus, do céu, mas o ato de plantar, o ato de cavar o buraco, pôr a semente, esperar que aconteça, saber o tempo certo, medir a temperatura, tudo isso é uma ação humana. Então, a experiência, ela traz para a gente a esperança, ou seja, o praticar traz para mim, de fato, a fé, o acreditar que as coisas podem mudar na minha vida, mas, não obstante, o fato de eu entender que durante esse processo eu não vou esperar de braço cruzado, até porque essa esperança que a gente precisa adquirir como cristão, ela não vem da espera de braço cruzado, mas vem de experienciar. Ou seja, é esperar fazendo alguma coisa. Todas as vezes em que você lê na Sagrada Escritura que Deus encontrou alguém e nomeou aquela pessoa e chamou aquela pessoa para ser uma pessoa relevante, importante, que fosse levar o seu reino, muitas vezes a um crescimento exponencial. Se você pegar a história do rei Davi, a história de Abraão, a história do próprio Paulo que nos traz essa palavra de hoje, nenhum deles estava de braço cruzado. Não significa dizer também que estivesse na direção correta, como Paulo não estava, mas estava fazendo alguma coisa ou tinha algum tipo de preparo para que pudesse acontecer o milagre que Ele quer na sua vida. Então não espere de braço cruzado. Aceite a mudança. Entenda que você precisa passar por ela. Se submeta à experiência, pois é na experiência que Deus age na tua vida. E por fim, não espere de braço cruzado. Faça o que tem de ser feito. São 2 momentos em que você tem que agir. Joelho no chão, conexão com Deus, e as tuas mãos na obra para que tudo possa se cumprir na tua vida. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas esse momento, ele está, como eu acabei de falar para você, está passando, ele vai passar. É um momento passageiro. E entenda que o seu crescimento e o teu valor para Deus são coisas que Ele já liberou lá em cima nas regiões celestiais, e que você pode crescer sim, aliando aquilo que é de Deus com aquilo que é humano, com aquilo que você pode fazer desde já. Essa foi a palavra para você hoje do Fé na Estrada, e eu tenho certeza que ela vai entrar no teu coração. Se você gostou desse vídeo, clica em os links que tem aqui para se inscrever nos nossos canais, divulga com as pessoas. O meu intuito é que essa mensagem chegue a muitas pessoas que estejam precisando delas. Um grande abraço, fica com Deus.